Olá, boa noite. Os números da primeira pesquisa Datafolha encomendada pela TV Globo com as intenções de voto para o governo de Pernambuco. Na série especial Políticas para Elas, o que propõem os candidatos ao governo para combater a violência contra a mulher. Uma entrevista com a mulher que denunciou assédio após ser agarrada à força e mordida por instrutor de uma academia. No Recife, começa o julgamento do acusado de ser o mandante do assassinato do colunista social Marcolino Júnior em Caruaru. Operação policial prende 2 homens que seriam ligados ao Comando Vermelho e investigados por homicídios e tráfico. Amanhã tem dia D de vacinação para crianças e adolescentes. São mais de 2.700 locais de imunização em todo o estado. Seminário no Recife discute preservação do patrimônio imaterial. Debate aponta desafios e cobra ações de valorização da cultura. A Polícia Civil de Pernambuco investiga a denúncia de assédio feita por uma mulher que afirma ter sido agarrada à força e mordida por um instrutor de uma academia no Recife. A vítima conversou com a nossa equipe e deu detalhes da denúncia. A imagem é da câmera de segurança da academia onde tudo aconteceu. A vítima aparece terminando um exercício e se encosta na parede para descansar. Um professor da academia se aproxima e começa a agarrar uma aluna. A imagem foi borrada para preservar a identidade da vítima. Ela tenta afastar o professor, mas ele continua agarrando. Ele chega a deitá-la nos braços e, na sequência, ela se afasta. A vítima alega que foi mordida pelo professor. Na imagem dá para ver o momento em que ela passa álcool no ombro. Essa foto mostra como ficou o ombro depois da mordida. Após a agressão, ela registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de Olinda. O professor, identificado como Felipe Gomes da Silva, foi demitido da academia. A vítima aceitou gravar com a nossa equipe sem se identificar. Eu fiquei irritada, fiquei nervosa, porque eu nunca tinha passado por isso. Mas ele ficou dizendo que era só brincadeira. Existia alguma proximidade dele com você para ele chegar lhe abraçando daquela forma? Não, porque às vezes que ele me abraçava, na verdade, eu não queria. Porque ele queria me acochar. Você percebia esse mesmo comportamento dele com outras mulheres? Sim, eu via, presenciava, sempre vi ele com muita intimidade com outras mulheres, rindo muito na academia, gritando e com brincadeiras. Ela conta que recentemente foi surpreendida ao chegar na academia e encontrar o mesmo professor dando aula novamente no local. A academia Eleva Fit informou que adotou as providências cabíveis, inclusive com o desligamento do professor, além de prestar assistência à aluna e disponibilizar as imagens do ocorrido. Diz também que o profissional não foi recontratado ou readmitido, mas que após tentativas sem êxito de encontrar substitutos disponíveis, ele foi chamado excepcionalmente para a cobertura de 2 diárias. E que o antigo profissional informou à administração que não havia recebido qualquer notificação, intimação ou chamado de autoridade relacionado ao episódio. De acordo com a advogada da vítima, o caso caracteriza crimes de assédio e lesão corporal. É uma situação que ela fala da sociedade de maneira geral. A gente pode falar aqui da esfera criminal, esfera civil, mas acima de tudo a gente fala da segurança da mulher, uma mulher que somente estava cumprindo sua rotina, buscando se exercitar. E a partir de agora a gente espera que o caso corra na medida correta do que deve acontecer para que futuramente se torne um processo judicial. Qual é o sentimento que fica depois de uma situação como essa? Indignação. É como se o que eu tivesse feito foi errado e que eu não deveria ter feito aquilo porque eu não estava certa. Nós entramos em contato com o suspeito, mas não tivemos resposta. No Fórum Tomás de Aquino, no Recife, começou hoje o julgamento do homem acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista e colunista social Marcolino Júnior em Caruaru, no Agreste. O crime aconteceu há mais de 10 anos. O julgamento na 4ª Vara do Tribunal do Júri da capital acontece 10 anos e 4 meses depois do crime. Diante da juíza Maria Segunda Gomes de Lima, da promotoria, da equipe da defesa e do júri,
o réu Davi Fernando Ferreira Graciano. Marcolino Júnior era jornalista e colunista social em Caruaru. Tinha 46 anos quando foi assassinado. O corpo dele foi encontrado numa área de mata na zona rural de Sairé, no Agreste. De acordo com as investigações, ele foi morto num quarto de motel em Caruaru. Rafael Leite da Silva aplicou um golpe de jiu-jitsu e depois esfaqueou Marcolino. Um ano depois do crime, Rafael foi a julgamento. Ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Davi Fernando trabalhava para a vítima e tinha acesso a informações financeiras dela. Ele estaria insatisfeito com a remuneração que recebia e teria contratado Rafael Leite da Silva por R$ 14 mil para matar Marcolino Júnior. Depois do homicídio, os acusados teriam colocado o corpo no porta-malas do carro de Marcolino e levado até um matagal na zona rural de Sairé, onde esconderam o cadáver. Rafael também teria ficado com o carro e tentado vendê-lo. Davi Fernando Ferreira Graciano chegou a ficar preso por 1 ano e meio. Está em liberdade. O julgamento, que havia sido adiado na semana passada, começou pela manhã. 3 testemunhas chegaram a ser ouvidas e, antes do intervalo para o almoço, o Ministério Público liberou todas as outras. O processo está cheio de provas, tem provas à la carte. Então, por exemplo, o próprio executor, quando foi surpreendido, flagrado, tentando vender o veículo, já apontou o Davi, como o responsável por trás que arquitetou tudo isso. Mudou de versão em alguns momentos, mas para poder eximir a sua responsabilidade como executor. Em momento algum, Davi teve acesso a qualquer dinheiro. Davi era, na verdade, ajudado por Marcolino. Marcolino é uma pessoa excelente. A gente lamenta muito a morte dele, mas a pessoa que matou, a pessoa que escondeu o corpo, a pessoa que pensou tudo isso, foi presa. Vai ficar mais do que provado que Davi não participou. Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, desarticulou uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e de armas de fogo com atuação na comunidade V8 e áreas vizinhas em Olinda. O Globocop sobrevoou a região onde foram cumpridos 11 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. A ação contou com cerca de 100 agentes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. Segundo a investigação, o grupo atuava de forma estruturada e hierarquizada, com divisão de funções entre líderes, gerentes, operadores financeiros e revendedores. Os suspeitos podem responder por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de arma de fogo. Em outra operação, a Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de ligação com o Comando Vermelho. Eles são investigados por homicídio qualificado e apontados como integrantes de uma organização criminosa com atuação em Olinda, no Recife e em Paulista. A dupla também é suspeita de tráfico de drogas, roubos e extorsões. De acordo com a polícia, um dos presos é acusado de participação em mais de 5 homicídios, além de roubos e ameaças contra comerciantes. Durante a operação, foram apreendidos um revólver, 6 munições e um veículo roubado. O furto de hidrômetros tem causado prejuízo e transtornos na região metropolitana do Recife. Além do desperdício de água, os moradores sofrem com abastecimento e também cobrança da tarifa. Os equipamentos são instalados nas calçadas, dentro de uma caixa de proteção. O hidrômetro funciona como um relógio de água. Ele serve para saber exatamente qual foi o consumo, o volume de água de cada imóvel. E com a coleta desses dados, ser feita a fatura e a cobrança justa daquilo que foi utilizado em cada residência. Dona Ana Cristina, moradora de Paulista, acordou no fim do mês passado e viu um aguaceiro em frente de casa. O problema aconteceu depois que o hidrômetro foi furtado. A água estava escorrendo, eu vim aqui no portão atender a vizinha, aí nós vimos, né, que a água estava escorrendo muito. Aí eu cheguei perto porque eu pensei que fosse algum vazamento. Porém, vi que estava sem o hidrômetro. Ela tomou algumas providências para tentar reinstalar o equipamento. Eu liguei para a Compesa, abri um protocolo informando o furto do hidrômetro. A atendente solicitou que eu abrisse um BO na polícia, um BO de internet. Eu fiz isso
Colocaram uma extensão, né, que é para a água não ficar escorrendo, né, porque era muito. Furtos de hidrômetros têm sido registrados em diferentes pontos da região metropolitana. Recebemos vídeos com alguns registros. Este, de câmeras de segurança, mostra um casal na rua Antônio Cardoso, na Imbiribeira, zona sul do Recife, furtando um hidrômetro. Neste outro flagrante, na rua Cônego Lira, também na Imbiribeira, o homem de bermuda vermelha passa segurando sacolas e um pouco mais adiante se abaixa na calçada. Moradores disseram que ele levou o hidrômetro. Também na Cônego Lira, uma câmera de segurança flagra um furto do mesmo tipo de equipamento. A Compes orienta a população para situações como essa. É importante que o cliente abra o boletim de ocorrência, apontando que houve o furto, e a partir daí ele abriu um chamado junto com a Compes, pode ser no site, no aplicativo da Compes ou no 0800, abrir esse chamado apontando que houve o furto do hidrômetro, né? E tem campanha de multivacinação programada para amanhã no estado. Essa campanha tem como foco a atualização das cadernetas de crianças e adolescentes menores de 15 anos, mas outras faixas etárias também podem se vacinar. Você pode conferir as vacinas disponíveis e também os locais de imunização no Grande Recife no G1. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Tem a reportagem em detalhes aqui no G1. E o dia D de imunização acontece em todo o estado, em mais de 2.700 salas de vacinação. Ao vivo, o repórter Diogo Franco tem outros detalhes para a gente. Oi, Diogo, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo ao vivo da sede do Programa Estadual de Imunização. É daqui que são distribuídas as vacinas para os municípios, né, pernambucanos. A gente vai conversar agora aqui com Magda Costa, ela que é representante da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vinda e boa noite. Quem é que pode amanhã participar do dia D de vacinação? Boa noite. O dia D de mobilização da campanha de multivacinação está destinado a crianças menores de 15 anos de idade. Pela primeira vez, a Pneumo 20 ela vai estar incluída, né, nesse dia D. Isso. Além da vacina Pneumococcus K20, outras vacinas estão disponibilizadas, como a vacina poliomielite, que é a VIP, com o segundo reforço, e também a vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral. Fala a importância desse reforço, porque começou recentemente, né? É importante a gente destacar a vacinação contra a poliomielite, né, que a doença ela continua circulando em outros países, assim como também o sarampo, né, esse contexto de alerta da doença. Então, a gente reforça a importância da vacinação. A campanha, ela prioriza crianças e adolescentes de até 15 anos, mas um adulto que está com, enfim, não tem mais aquela caderneta, mas sabe que está ali faltando aquela vacina, por exemplo, febre amarela, ele vai poder se vacinar? Isso. A campanha está destinada a crianças menores de 15 anos. No entanto, aqueles responsáveis que vão acompanhar essas crianças também podem oportunizar ali naquele momento para atualizar, incluindo a vacina febre amarela e também a vacina tríplice viral, que também está destinada aos adultos. É muito importante, né, atualizar, né? A gente sabe que a vacinação, ela protege, né? A gente sabe que as vacinas, elas continuam protegendo das doenças que continuam circulando e a gente pede que a vacinação ela seja realizada o mais rápido possível. Ô Magda, e quem perdeu a caderneta de vacinação? Tanto a mãe, né, a caderneta do filho, a gente, né, enfim, adulto, o que é que pode fazer? Isso está no computador, está registrado, como é que é? Se não tiver a caderneta de vacinação, também deve buscar a unidade de saúde, com um cartão de identificação, né, como também um documento pessoal. E aí as vacinas elas serão atualizadas num novo cartão. Perfeito. Amanhã a vacinação é no estado todo, nas unidades de saúde, mas aonde? Nos pontos estratégicos de vacinação e também nas unidades de saúde, nós temos mais de 2.700 salas em todo o estado e chamamos a população que faça adesão à vacinação. Perfeito. Muito obrigado pela sua entrevista. Márcio. Obrigado, Diogo. Depois do intervalo, os números da primeira pesquisa Datafolha para o governo e para o Senado após o início da campanha eleitoral. O ENE2 volta em instantes. A partir de hoje, o ENE2 começa a publicar uma série de pesquisas do Datafolha e da Quest sobre as eleições em Pernambuco. A primeira é do Datafolha, contratada pela Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo.
No levantamento, a governadora Raquel Lira, do PSD, lidera, seguida pelo ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. Vamos ver os números da pesquisa estimulada quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos. Raquel Lira, do PSD, aparece com 47% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 44% e 50%. João Campos, do PSB, está com 40% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 37% e 43%. Ivan Moraes, do PSOL, aparece com 1% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Renan Alais, do Missão, tem 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Professora Camila, da UP, também 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. 1% também para Guilherme Fonseca, do PSTU. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Brancos, nulos ou nenhum, 5%. Indecisos, 4%. Os candidatos Vitor Assis, do PCO, e professor Jeremias, do Banco do Democrata, não pontuaram. O Datafolha pesquisou ainda a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. 50% consideram o governo ótimo ou bom. 30% consideram o governo regular. 18% consideram o governo ruim ou péssimo. Não sabem ou não responderam, 2%. O Datafolha também ouviu os eleitores sobre a aprovação da governadora Raquel Lira. 66% disseram que aprovam o governo de Raquel Lira. Os que desaprovam são 29%. Não souberam ou não responderam, 5%. O Instituto Datafolha também pesquisou a intenção de voto dos eleitores para o Senado. São 2 vagas em disputa. Vamos aos números. Marília Reis, do PDT, aparece com 15%. Com a margem de erro, pode ter entre 12% e 18%. Humberto Costa, do PT, tem 14%. Com a margem de erro, pode ter entre 11% e 17%. Mendonça Filho, do PL, tem 12%. Com a margem de erro, pode ter entre 9% e 15%. Eduardo da Fonte, do PP, aparece com 11%. Com a margem de erro, pode ter entre 8% e 14%. Marília, Humberto, Mendonça e Eduardo estão empatados dentro da margem de erro. Túlio Gadelha, do PSD, tem 5%. Com a margem de erro, pode ter entre 2% e 8%. Carlos Santana, do Novo, 2%. Com a margem de erro, pode ter até 5%. Pastor Gilvan Costa, do Democrata, também 2%. Com a margem de erro, pode ter até 5%. Samuel Timóteo, da UP, tem 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Mariano Macedo, do PSTU, também 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. 1% também para Paulo Rubens Santiago, da Rede. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Brancos, nulos ou nenhum, 23%. Indecisos são 14%. Os candidatos ao Senado, Gorete Bitu, da UP, e Maílson da Silva Neto, do PCO, não pontuaram. O Datafolha ouviu 1.204 eleitores em 48 municípios de Pernambuco entre os dias 18 e 21 de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Na última reportagem da série Política para Elas, nós vamos ouvir o que propõem os candidatos ao governo de Pernambuco para combater a violência contra a mulher e reforçar a proteção às vítimas. Os tempos de resposta variam de acordo com a representação de cada partido no Congresso. Agora, nós vamos acompanhar as propostas dos candidatos com pelo menos 5 representantes no Congresso. Cada um teve direito a 1 minuto de resposta. Olha só, eu quero falar com você, mulher que está nos assistindo, em casa, no trabalho. A gente sabe que existe um machismo estrutural na nossa sociedade, onde muitas vezes o homem pensa que é dono de mulher. E por isso bate, violenta e mata. E a gente não faz o combate a isso com discurso, se faz com atitude, coragem e integração. É assim que a gente tem trabalhado.
A gente, logo nos primeiros meses do governo, abrimos delegacias de combate à violência contra a mulher 24 horas, na região metropolitana do Recife, em Caruaru e em Petrolina. Abrimos 39 salas de LAS em delegacias de polícias comum. A gente inaugurou, junto aos municípios, 30 novos centros de referência para acolhimento a mulheres de vítimas de violência. O programa de creche, a rede de hospitais da mulher, o Bora Empreender Mulher, a entrega de casas focada em mulher, o Mães de Pernambuco são mecanismos para que a gente possa dar a elas empoderamento e segurança para ela e para a sua família. Porque aqui, como primeira mulher governadora de Pernambuco, a minha responsabilidade é essa. Infelizmente, o feminicídio tem crescido muito em Pernambuco. Cresceu 3 vezes mais do que no Brasil. E grande parte das delegacias para as mulheres estão fechadas à noite e final de semana. Nós vamos aumentar a rede de delegacias para acolher as mulheres e garantir que 100% delas vai funcionar 24 horas por dia. Além disso, a gente vai criar o Pacto pela Vida das Mulheres para garantir segurança, acolhimento e proteção às mulheres pernambucanas. Nós vamos garantir a compra de mais de 20 mil tornozeleiras eletrônicas para que todos os agressores de mulheres sejam monitorados eletronicamente e ampliar a rede de acolhimento. Como prefeito do Recife, eu construí 8 centros específicos para acolhimento e garantir proteção às mulheres. Nós vamos garantir um Pernambuco mais seguro, principalmente para as mulheres pernambucanas. Eu acredito que a gente em Pernambuco tem uma necessidade urgente de combater a principal causa da violência contra a mulher, a existência de homens que cometem a violência contra a mulher. Por isso que a gente precisa de um plano integrado de prevenção a essa violência, que é o que demanda o movimento feminista há décadas. Isso começa na escola, com a educação sobre gênero, para que meninos entendam que não têm direito sobre o corpo da menina. E termina na responsabilização, fazendo com que haja delegacias da mulher em todas as regiões de desenvolvimento. E aí eu sublinho Ipojuca e Oricuri, onde já existe a demanda, onde já tem lei demandando que o Estado construa e o Estado está ausente. Essas delegacias precisam ser 24 horas, porque é de noite que a maioria desses crimes acontece. Agora, no meio disso, tem um fortalecimento das mulheres para que reconheçam quando estão em relacionamentos tóxicos, para que possam sair desses relacionamentos. Então, isso incide sobre comunicação, incide sobre a oportunidade de emprego e renda para que essas mulheres possam se libertar dessa situação. Nós também ouvimos os candidatos que têm de 1 a 4 representantes no Congresso. Nesse caso, o tempo de resposta foi de 40 segundos. Já os candidatos sem representação tiveram 30 segundos. A função do homem é cuidar das mulheres. Infelizmente, o que a gente vê é muitos maridos agredindo suas esposas e na rua, criminosos assaltando ou abusando no meio da rua. Esses homens são bestializados, a gente precisa reeducar essas pessoas. Então, o meu partido defende aumento de pena para esses casos. Eu, como governador, tenho 2 propostas. Colocar a delegacia das mulheres funcionando 24 horas e ampliar elas também e usar a tecnologia a nosso favor. Um mecanismo em onde a tornozeleira eletrônica, se aproximar do celular da vítima, automaticamente a polícia vai ser acionada e ele vai impedir algum crime. Quem tem que ter medo não é a mulher, quem tem que ter medo é o criminoso e o agressor. Uma mulher morta a cada 4 dias em Pernambuco. Nós recebemos 36 mil casos de violência só esse semestre. Temos apenas 15 delegacias especializadas e 7 delas funcionam 24 horas. É um descaso do governo com nossas vidas. Nós da UP defendemos delegacias 24 horas em todo o estado e que funcionem, efetivando a vida das mulheres com centro e casas de apoio para atender e salvar as nossas vidas. De fato, né? Pernambuco é vice-campeão do Nordeste em feminicídios. Então, o direito à vida das mulheres vai ser fundamental no nosso programa. Primeira coisa, ampliar as delegacias, só tem as 15 delegacias insuficientes. Nós vamos dobrar essa quantidade de delegacias para, na perspectiva, que todas as cidades sejam cobertas e também combater as ideologias machistas, como as Red Pills. Significa educar, dar abrigo às mulheres, combater o machismo, combater essa ideologia e fortalecer a saúde e a vida das mulheres. As reportagens da nossa série e também outros detalhes da pesquisa divulgada hoje do Datafolha você encontra no G1. Em instantes, tem dicas de shows, peças e exposições na nossa agenda cultural. Uma das pedidas é a apresentação de 3 vozes da região amazônica no bairro do Recife. O NE2 volta já.
Pesquisadores e mestres da cultura popular se reuniram hoje no Recife para debater os desafios da valorização dos patrimônios imateriais em Pernambuco. O encontro promovido pela Associação Respeita Januário reuniu no Passo do Frevo pesquisadores, gestores públicos e mestres da cultura popular para debater os desafios da valorização e proteção do patrimônio imaterial. A ideia foi juntar pesquisadores, mestres e mestras da cultura popular para a gente pensar o que foi que a política pública avançou, quais instrumentos a gente tem hoje de salvaguarda da cultura imaterial, em que a gente ainda precisa avançar. Depois de 2 décadas de políticas de preservação, o reconhecimento do patrimônio imaterial transformou a vida das comunidades e dos mestres que mantêm essas tradições vivas. A política pública, a gente sabe que ela não vai dar 100% conta de tudo que é demanda das pessoas, mas a organização em cooperativas, né, uma expertise maior com os materiais, por exemplo, digitais, se criar livros, escrever biografias dos mestres da cultura popular. Acredito que tudo isso tem sido acrescentado para essas pessoas no sentido de conseguir articular melhor. A discussão mostra que preservar o patrimônio imaterial é garantir que saberes, ritmos e tradições continuem sendo transmitidos para as próximas gerações. E para isso é fundamental garantir políticas públicas que mantenham vivas as manifestações culturais. Jorge Bessoni, do IFAM, falou sobre a importância da educação patrimonial para a preservação das manifestações tradicionais. A educação patrimonial, ela proporciona que as populações participem da formulação das políticas que vão proteger seus próprios bens culturais. Nesse sentido, você discutir, por exemplo, mudanças climáticas com as populações por meio da educação patrimonial, você vai ter a oportunidade de mobilizar a sociedade em torno desse debate e fazer com que ela se empodere cada vez mais das políticas oferecidas pelo Estado e podendo construir também novas propostas para o futuro. O seminário também homenageou Carlos Sandrone, professor, músico e pesquisador, referência da etnomusicologia brasileira. Desde que chegou no Recife, ele se dedicou à pesquisa sobre a cultura popular, valorizando a cultura popular, né? E a salvaguarda da cultura e dos mestres da cultura popular aqui de Pernambuco. E para que esse patrimônio continue acessível, a Associação Respeita Januário lançou um site que fortalece a cultura popular. A gente juntou o nosso acervo e a ideia é popularizar isso, socializar parte das nossas pesquisas, do nosso acervo, das práticas formativas, dos projetos que a ARGE construiu ao longo desses 26 anos e socializar isso com a sociedade. A Força da Amazônia sobe ao palco do Recife. Um espetáculo reúne 3 vozes da região em uma celebração de sons, raízes e imagens. O repórter Mário Carvalho está na Caixa Cultural e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Mário. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com a Ilha, Joana Ticuna e Patrícia Bastos. Queria que vocês falassem para a gente o que vai ter nesse repertório. Boa noite. Boa noite, a gente está muito feliz de estar aqui, trazendo a Amazônia para Pernambuco. Vamos cantar carimbó, brega, zouk, música indígena, batuque, marabaixo, um pouco da música brasileira feita no norte do país. Gente, olha, o show é hoje, mas tem também amanhã, além dos dias 28 e 29 de agosto, ingressos R$10 a inteira. Queria que vocês falassem para a gente qual é a importância de trazer esse repertório, um pouquinho da cultura da Amazônia para cá, para o Nordeste e para o Brasil todo, né? Que vocês estão rodando o Brasil todo, né? Isso. A importância é mostrar o que se faz na Amazônia, né? A força da mulher da Amazônia e incentivar outras mulheres também, né? A fazer o que a gente está fazendo. A gente gosta de andar de bando, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar, né, levando o grito da Amazônia, da mulher da Amazônia para o mundo, né? Então é isso que a gente está fazendo, nosso objetivo é esse. E apresentar para quem não conhece também os ritmos, né, da Amazônia. Trazer a diversidade dos povos indígenas, né? Nós somos mais de 300 povos, mais de 200 línguas. Então, hoje a gente apresenta uma das línguas indígenas, que é a língua ticuna do Amazonas. Então eu estou muito feliz de fazer parte desse encontro, que vai ser um encontro bem especial e com uma grande conexão e ancestralidade.
E a gente está falando de 3 vozes diferentes, mas também de 3 estados diferentes da Amazônia, né? Pará, Amazonas e Amapá, né? Isso, porque a Amazônia, apesar de ser 60% do território do Brasil, né? A gente é muito diverso, são muitos estados, então a gente trouxe um pouquinho aqui, né, nesse espetáculo de música, de imagem. Tem um cenário multimídia com visuais, com obras visuais, é uma experiência imersiva para o pessoal conhecer um pouco, né, dessa música brasileira. Feito, gente, boa apresentação para vocês. Volta ao estúdio. E a gente traz outras opções de diversão e cultura para o fim de semana com Bruno Marinho do G1. Boa noite, Bruno. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no N2. Para conferir a agenda cultural do G1, é só apontar a câmera do celular para o QR Code aí na tela. A primeira dica de diversão é a peça Duetos, uma comédia com Eduardo Moscovis e Patrícia Travassos sobre relacionamentos e solidão. O espetáculo é encenado até domingo no Teatro Luiz Mendonça, que fica no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, no Recife. Neste fim de semana, também tem um show Acaso Casa, com Almério e Mariene de Castro. Eles vão cantar clássicos da música popular brasileira num formato intimista. É amanhã e domingo no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, no Recife. E olha só, quem gosta de picadeiro não pode perder a 15ª edição da Mostra de Circo do Recife. A programação tem mais de 50 atividades, incluindo espetáculos, oficinas e homenagens a artistas pernambucanos. A entrada é de graça, mas precisa levar 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Então é isso, o fim de semana é bem massa para todo mundo e para você também, Márcio. Bom fim de semana, Bruno. Olha, agora um convite especial para você. Amanhã eu estarei no programa Fiz a Escolha Certa aqui na Globo. Ao lado de Carol Maloca, vou contar um pouco da minha história, falar da infância, da minha família, dos primeiros anos da carreira e também da relação de carinho e respeito que construí com Pernambuco, estado que me acolheu há mais de 20 anos. Vai ser uma oportunidade de dividir lembranças sobre decisões que marcaram meu caminho, que reforçaram a escolha de estar aqui na TV, levando notícia até a sua casa. Então é amanhã, às 2h40 da tarde, aqui na Globo. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.